29. Guild Wars. Capítulo 465. Corsário 3 fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. O quarto livro levou Draco ao corpo de uma mulher, embora o gênero fosse compensado pela IA, e não da raça humana. Desta vez, ele era uma Dark Elf que estava treinando em grupo. O objetivo da lição? Para capacitar um navio pós-construção com encantamentos que aumentassem sua durabilidade, velocidade e potência em comparação com aqueles criados por outros construtores navais. Na verdade, esta tribo de elfos negros foi pioneira nesta técnica, embora não houvesse menção sobre como sua técnica racial secreta entrou na loja Private Trade Skill, embora qualquer pessoa com cérebro provavelmente pudesse somar 2 mais 2. Seja qual for o caso, Draco fingiu ignorância e absorveu o que pôde. Ele ficou surpreso ao ver que o método deles de encantar navios não era muito diferente de como ele encantaria uma arma depois de forjá-la. A mudança mais importante foi a falta de uma tela para perguntar se ele queria encantar o navio. Isso foi um palpite da parte dele, já que esses elfos não estavam usando o Trade Skill para fazer isso, mas sim que tudo tinha que ser feito por mão. O mais importante, porém, é que o método de formulação de encantamentos era muito diferente daqueles usados para armas. Para armas, o processo era nomeação, poder e execução. Nomeando onde você nomeou o item sendo encantado em runas, poder decidindo o elemento principal ou propriedade com o qual ele estava sendo infundido e execução detalhando como o encantamento funcionaria. Aqui, porém, havia 5 estágios para um único encantamento: a matéria, o Shoma, a forma, a espiritua e a meta. Draco sentiu que parecia desnecessariamente sofisticado, então ele imediatamente decidiu renomeá-los com base no que eles realmente faziam. Os elfos eram conhecidos por sua propensão à opulência desnecessária quando se tratava de coisas culturais, e embora os elfos negros fossem diferentes de seus primos da superfície, algumas coisas permaneciam as mesmas, então ele deixou o assunto de lado por enquanto, embora fosse bastante chato, para dizer pelo menos. A matéria era semelhante ao Naming, usava-se uma runa para indicar o material do qual o navio era feito. Mu para navios de madeira, Jin para navios de metal. O Shoma era a pureza do encantamento. Essas runas foram usadas para decidir como executar o ciclo de energia do encantamento de forma limpa. A forma foi a fonte direta de energia para o encantamento. Ao contrário do encantamento de armas que nominalmente exigia pedras da alma, os encantamentos de navios eram como dragões. Eles podiam usar energia externa para se alimentarem. O espírito foi o cérebro do encantamento. Controlava tudo, desde a extração de energia, até o armazenamento e infusão, etc. O meta era semelhante à seção execução, onde o efeito real do encantamento é listado. Tudo que veio antes é apenas para estabelecer uma base para que este funcione corretamente. Draco ficou intrigado com o sistema de encantamento deles e teve que admitir que era engenhoso. Se ele não tivesse visto isso de suas mãos assim, ele nunca teria desenvolvido tal sistema sozinho, apesar de ser um grã-mestre encantador. Demorou apenas um momento para Draco decidir os novos nomes para as diversas seções. A matéria ele chamou de base, o croma ele chamou de pureza, a forma ele chamou de fonte, a espiritua ele chamou de motor, a meta ele chamou de função. Então base, pureza, fonte, motor, função. Tal sistema parecia muito melhor, mais profissional e mais maduro do que aquele lixo sofisticado, com intenção de ofender os elfos negros. Draco logo completou o tutorial e passou algum tempo em silêncio. Havia muito mais para ele digerir do quarto livro, mas ele decidiu deixar para mais tarde. Ele naturalmente passaria para a construção naval após o próximo livro, para poder praticar na prática. Como tal, ele abriu o quinto livro e foi levado para qualquer visão final que o aguardava. Desta vez, Draco se viu na oficina de um engenheiro. Semelhante ao primeiro livro, ele ocupou a mente de um aprendiz aprendendo com seu mestre, embora desta vez o conteúdo fosse muito mais direto e interessante. Eles estavam fabricando armas, canhões, armas giratórias, morteiros e até atiradores de elite. O que foi duplamente interessante foi que esses canhões não eram típicos, mas também eram mágicos.
Isso porque tanto o mestre quanto o aprendiz eram engenheiros mágicos. Quanto a esta lição, Draco absorveu com prazer, pois nunca havia usado sua engenharia mágica para criar algo tão grande e não tinha ideia se tais designs estavam disponíveis para ele. Então, pode-se dizer que isso estava definitivamente ampliando exponencialmente o escopo de seu conhecimento. No terceiro livro, ele aprendeu um pouco sobre canhões e armamentos, mas isso só tinha a ver com a ideia de onde colocá-los e como avaliar suas posições em relação à funcionalidade e peso, e não como fabricá-los. Draco percebeu que os engenheiros mágicos usavam materiais que ele conhecia e até tinha em seu inventário, tornando as coisas mais simples para ele. Junto com isso, eles também usaram alguns encantamentos básicos nos canhões através do método típico. Draco ficou intrigado e interessado em ver essas armas em ação, e assim que o tutorial terminou, ele rapidamente deixou os livros de lado e saiu da cabine pessoal. Ele percebeu que estava parado em silêncio no meio do super mini mundo da sala de trabalho, sozinho. Desse lado estavam Jonir e Paidadani ainda trabalhando duro na produção em massa de algumas coisas de nível épico para ele. Acenando para seus 2 itens amados de escravos, Draco primeiro pegou os contratos que havia comprado na cabine pessoal e ativou todos eles. Com puff, 10 círculos de convocação apareceram ao seu redor. Deles, 10 homens e mulheres de diferentes raças e constituição física apareceram diante dele. O que fez Draco franzir a testa foi que eles pareciam mais marionetes do que pessoas reais. Junto com isso, eles nem falaram. Eles apenas se levantaram, grogues, e se livraram da confusão antes de olharem para Draco silenciosamente. Aliás, Draco notou que uma tela apareceu diante dele detalhando as estatísticas de cada assistente, suas habilidades e seu status atual. Então parecia que ele estava errado e isso não era uma viagem no tempo. Bem, pelo menos não abertamente. Esses fantoches eram como androides, e pareciam ser semi-sencientes em sua maior parte. Draco percebeu imediatamente que eles eram clones de má qualidade de outras pessoas. Na verdade, sua teoria atual era que esses sujeitos eram clones feitos de pessoas reais da época antiga, já que os salários que ele pagava tinham que ir para algum lugar. Provavelmente era uma característica do Tradeskill que permitia que construtores navais talentosos criassem réplicas de si mesmos para trabalhar como assistentes de outros em troca de fundos. Na verdade, esse foi um mecanismo sensato e valioso, pois permitiria aos mais pobres obter financiamento de algum lugar sem prejudicar seu próprio tempo e tarefas. Draco não perdeu mais tempo especulando. Ele pegou os materiais para os canhões que viu no último tutorial e começou a montá-los. Ele selecionou 2 dos 10 assistentes que tinham estatísticas altas em canhões e pediu que eles o ajudassem. Ele ficou rapidamente chocado com sua habilidade, velocidade e eficiência. Não foi diferente de contratar 2 de si mesmo. Definitivamente valeu o preço em platina por semana. Quanto aos outros assistentes, como os pagava por semana seria uma pena não aproveitá-los ao máximo, por isso atribuiu-lhes tarefas diferentes. Draco rapidamente percebeu a diferença entre ele e um corsário comum. Um usuário médio deste Tradeskill teria que fazer tudo sozinho nos estágios iniciais, até ganhar dinheiro suficiente com a venda de seus serviços para poder contratar ajuda um por um. No entanto, uma vadia rica como Draco foi capaz de escolher o caminho mais fácil e contratou todo mundo que pôde, para poder trabalhar em todas as partes ao mesmo tempo. Ele não era diferente do capataz do terceiro tutorial, que passou anos construindo seu estaleiro e sua tripulação do zero. Como tal, ele deixou de ser totalmente prático e adotou um papel mais supervisor. Ele comandou cada um dos bonecos com a mente como uma rede, em vez de usar comandos verbais. Draco seguiu a deixa de Eve e começou a aplicar um pouco mais as habilidades psíquicas de sua linhagem. Ele se absteve de usar telecinese ou teleestesia totalmente porque, assim como Eva, tinha certeza de que poderia perder o controle e acabar com algo imprevisível. Com a herança do anjo negro de Draco 30% ativada, era a menos controlável de todas, não diferente de uma bomba nuclear que estava preparada. Se ele empurrasse demais por ignorância, ele explodiria. No entanto, a telepatia básica foi bastante fácil para ele, especialmente graças à experiência em primeira mão através de Eva. Queimou o dobro de energia para ele em comparação com ela, mas ele ainda conseguia fazer isso. Draco assistiu com uma mistura de descrença e derrota enquanto os 10 assistentes montavam rapidamente o primeiro design que ele escolheu para trabalhar,
Tihapskalionsgley. Draco pretendia fazer apenas um desses por enquanto, já que a demanda provavelmente era baixa e, de qualquer maneira, seria inútil. Ele não precisava de piratas entre seus membros, porque para que os piratas funcionassem, eles precisariam de águas semi-estáveis com muitas rotas comerciais para saquear. Como afirmado, o mar atual era fatal depois de apenas alguns quilômetros da costa, então quem exatamente eles deveriam saquear? Depois de feito isso, Draco notou que recebeu 50% de XP Tradeskill pela primeira embarcação, o que foi uma surpresa bem-vinda. Foi muito mais do que a engenharia mágica ou o primeiro aumento de artesanato do Scrivener, que foi de apenas 5%, mas a dificuldade e o consumo de tempo também eram de uma categoria completamente diferente. Bem, deixando de lado Draco tendo todos os materiais à sua disposição, tendo dinheiro para contratar a melhor ajuda e estando situado em um super mini mundo pequeno perfeito para todas as formas de artesanato que existe. Quando se pensava sobre o sofrimento, o suor e as lágrimas que o corsário comum deve ter desabafado em seus primeiros dias, em comparação com a navegação tranquila de Draco, só se sentia vontade de pegar um pedaço de pau para bater no crânio do sujeito. Draco passou para o próximo desenho, que era Ti Princess Delete. Este navio não era apenas maior, mas também mais complexo e exigia um toque mais direto devido à grande ênfase na estética. Tihapskalionsgley levou apenas um dia para ser feito, enquanto Draco estimou o tempo médio em 7 dias para os outros, enquanto Ti Princess Delete levou o grupo 5 dias em comparação com a média de 35 dias. Apenas ter esses 10 assistentes reduziu o tempo de criação em um fator de 7 e reduziu a dificuldade a quase nada também. No entanto, seus salários não eram brincadeira, totalizando 340 mil platina por semana para todos eles. Esta era uma quantia que nem mesmo os antigos Elscap e Dacro juntos poderiam ter pago, nem mesmo se tivessem vendido todos os seus ativos. Assim como qualquer aspecto da vida, o dinheiro poderia tornar tudo mais tranquilo e fácil. Se você tivesse muito dinheiro. Além disso, o grau de facilidade e liberdade decidia quanto seria necessário desembolsar. Nesse caso, no mero rank amador, Draco teve que distribuir pouco menos de 350 mil platina por semana para aproveitar esses benefícios semelhantes a trapaças. Mesmo para ele, isso era íngreme. Era provável que Sublime Notion pulasse de medo devido às contas repentinas que batiam em sua mesa. Caramba! Se eles não tivessem adquirido mais terras ou ganhado todo o poderoso amante do dinheiro, a Umbra não ganharia nem o suficiente semanalmente para cobrir os custos. Mesmo agora, esses contratos estavam drenando a Umbra cruelmente, então Draco sabia que não poderia continuar assim para sempre. Draco também sorriu amargamente ao perceber que o sistema era cruel. Ao implementar custos tão elevados, as pessoas que pretendiam usar esta habilidade comercial para ganhar dinheiro iriam resistir e nunca usar este método. Quantos navios você poderia fazer por mês e por quanto você poderia vendê-los para compensar esses custos severos? Como tal, os únicos jovens mestres idiotas, tosse ricos que realmente pagariam por tal coisa seriam pessoas como Draco, que usaram o Tradeski para si mesmos, para construir uma armada pessoal de acordo com seus próprios gostos e para seu consumo pessoal. Guild Wars. Capítulo 466. Chegou a hora eventualmente. A equipe de Draco completou Ti Princess Delete e passou para Timornes Dirge. Ele ficou sem palavras ao descobrir que o design era na verdade semelhante a um navio típico, mas o que lhe dava aura e aparência era o encantamento usado. Era complexo e preocupante. Ainda mais, a runa fonte afirmava que extraía da energia das trevas. Esta foi a primeira vez que Draco encontrou algo que absorvia algo além da energia mundial para alimentar seus processos. Até mesmo Rapskalionsgley e o Princess Delete usaram energia mundana como fonte, então o Mornersdirge se destacou. Além disso, o estágio de função das runas era tão detalhado e demorado que Draco teve que fazê-lo sozinho para economizar tempo, já que ele era o único grão-mestre encantador entre eles. Depois de feito, o canto fúnebre do enlutado ganhou vida e foi concluído. O grupo levou mais 7 dias para conseguir isso, fazendo Draco perceber que ele não poderia construir a armada de seu sonho enquanto estivesse aqui. Ele estava sentindo cada vez mais que seu tempo estava se tornando limitado, talvez porque apenas 3 meses restassem do limite de um ano que ele tinha para esta missão única. Ele não podia se dar ao luxo de entrar em outro isolamento apenas para construir navios.
Ele também queria verificar suas habilidades comerciais de criação de masmorras e fusão de habilidades, porque ambas pareciam super interessantes e úteis. Como tal, Draco deixou os assistentes do construtor naval na área de trabalho, dizendo-lhes para construir uma das chaves do marinheiro e uma lança do rei cada. Como foi ele quem os convocou, ele ainda teria toda a experiência sem precisar levantar um único dedo. Nesse interim, ele foi à biblioteca Tradiskill mais uma vez. Infelizmente, ele não conseguiu adquirir novas habilidades comerciais para si mesmo. Então, em vez disso, optou por ir até o corredor para aprender as técnicas de corsário e ver o que poderia aprender por si mesmo. Ao navegar, ele notou algumas boas técnicas lendárias e alguns designs exclusivos para navios, embora tenha mantido aqueles no nível comum. Técnica de vela de íon Ater. Técnica lendária efeito. Estima-se que esta técnica aumente a velocidade de navegação em 30%, o conforto da viagem em 15% e reduz o consumo de resistência em 30% para todos os marinheiros. Descrição: esta técnica utiliza um conjunto de métodos criados por Ion Ater, um conhecido capitão do mar que nunca falhou em uma viagem de carga em toda a sua carreira. Ele propôs que navegar no mar não é uma questão de espírito, mas de ciência e sabedoria. Como tal, ele deixou este conjunto especial de procedimentos para educar qualquer jovem marinheiro sobre as máximas das viagens aquáticas no comando de um navio. Técnica de maestria de canhão de Richter. Técnica lendária efeito. Estima-se que esta técnica aumente o dano de um navio em 20% durante o combate, a velocidade de recarga dos canhões em 75% e aumente a precisão do tiro em 90%. Descrição: esta técnica utiliza um conjunto de métodos criados por Richter, um infame senhor do mar que gostava de uma vida de conflito e guerra. Ele geralmente utilizava essa técnica para caçar piratas e companheiros imundos no topo dos mares, mas ocasionalmente a usava para combater navios da marinha por causa do tédio. Trata-se de um conjunto especial de procedimentos que podem permitir ao capitão de um navio mobilizar a sua tripulação de forma que o seu trabalho de canhão seja mais eficiente. Técnica de construção de velocidade de navio para profissionais. Técnica lendária efeito. Estima-se que esta técnica aumente a velocidade de construção de navios em 70%, a qualidade do produto final em 15% e reduz o consumo de resistência dos construtores navais em 80%. Descrição: esta técnica utiliza um conjunto de métodos criados pelo Sindicato dos Marítimos, um grupo coletivista de marinheiros e construtores navais que buscava tornar a vida marinha mais simplificada e eficiente. Esta técnica propõe um conjunto especial de procedimentos a serem executados na construção de um navio, de preferência com auxílio de construtores navais assistentes fisicamente aptos, a fim de reduzir o tempo de construção e não apenas manter a qualidade, mas também aumentá-la. Draco aperfeiçoou essas três técnicas porque elas eram as melhores e mais úteis para ele por si só. Um sobre como navegar, um sobre como lutar e, por último, um sobre como construir. Ele também encontrou algumas técnicas de navegação, mas nenhuma conseguiu despertar seu interesse. Seria muito mais divertido explorar aleatoriamente e expandir uma nova rota por conta própria. Quanto aos projetos extras de navios de nível comum, ele não os inspecionou com muitos detalhes. Lidar com os que ele tinha já levaria tempo, e ele não estava disposto a gastar tanto tempo nisso no geral. Ele então deixou o corredor de corsários e foi para os corredores de ferraria, alquimia, engenharia mágica e escrivão. A última vez que esteve aqui, ele se limitou ao nível em que estava em todas essas 4 habilidades profissionais em relação ao design e métodos especiais. Desta vez, ele absorveu mais e aumentou sua riqueza de conhecimento até seu posto atual. Isto foi especialmente importante para engenharia mágica e escrivão, cujos níveis ele havia saltado durante sua reclusão. Alguém poderia considerá-lo fazendo isso como uma semi-consolidação de sua classificação atual nas habilidades profissionais. Ele passou menos de meio dia lá, pois não havia muito para ele colocar em dia nesse sentido. Assim que saiu da biblioteca, ele foi até o banheiro para se limpar com a ajuda de uma de suas concubinas e depois fez uma refeição com Triopier, Over e Doris. Natasa ainda estava em reclusão, embora Over relatasse que ela parecia estar à beira de se tornar um grande mestre cozinheiro, embora o momento exato pudesse variar de um dia a mais de um mês. Isso impressionou Draco, e ele se perguntou se a irritada mulher-pássaro poderia realmente fazer isso. Seja qual for o caso,
Ele tinha seus próprios problemas para resolver. Depois de descansar um pouco, ele foi até a casa de Kyung-ki e Clarence para intimidar os dois um pouco. Quando Draco saiu, algumas horas depois, a dupla estava uivando de dor e arrependimento, desejando nunca ter encontrado um sujeito tão vil. Infelizmente, assim que o responsável saiu da sala, os dois não hesitaram em fazer planos para se vingar desse sujeito. Alguém poderia pensar que a ação de Draco os alertaria sobre as consequências de uma tentativa tão fútil, mas aqueles dois eram incorrigíveis. Sentindo-se extremamente satisfeito, Draco voltou ao Okron para ver que o trabalho estava em andamento no Sailor's Have. As fundações já haviam sido estabelecidas e só precisava de mais algum tempo para que o resto fosse colocado em prática antes que os encantamentos e outros enfeites fossem adicionados. Satisfeito com isso, Draco recorreu ao pai da Dani e Mjolnir que haviam acabado de terminar outro lote. Ele verificou as configurações e pensou um pouco antes de alterar o que havia colocado lá apenas para a fila de alquimia. Anúncio do sistema para o jogador configurar uma fila de elaboração para a poção Beijo do Anjo. 1. A Autocraft, taxa de sucesso 65%, valor, 600, ETA, 10 horas, 2. Produção em lote, taxa de sucesso 32,5%, valor, 600, ETA, 10 horas, sem número. Anúncio do sistema para o jogador configurar uma fila de elaboração para o conjunto Dragorugil. 1. A Autocraft, taxa de sucesso 65%, valor, 700, ETA, 70 horas, 2. Embarque em lote, taxa de sucesso 32,5%, valor, 700, ETA, 70 horas, sem número. Como era de se esperar, ele escolheu a Autocraft em vez de Baticraft, como de costume. Draco até checou seu inventário e descobriu que havia uma grande quantidade de conjuntos Dragorugil completos e poções da iluminação durante seus meses de reclusão. Quanto aos seus cristais de éter, era melhor deixar o assunto de lado. Investigar exatamente quantos Draco tinha poderia fazer qualquer um cuspir 3 litros de sangue em estado de choque e indignação. Nota do editor: para todos os efeitos, trataremos isso como se ele tivesse uma quantia infinita, a menos que seja explicitamente declarado o contrário. Depois que Draco resolveu todos esses problemas diversos, ele sorriu e se dirigiu aos assistentes do construtor naval para supervisioná-los em suas atividades. No entanto, antes que ele pudesse dar um passo, uma voz alta e indescritível falou: chegou a hora mais uma vez. É hora de testar meus descendentes, bem como um estranho digno para ver quem é digno de minha herança. Uma competição será realizada na área central, então todas as partes que desejam participar devem estar presentes lá em 12 horas, ou não estar presente. Assim que Draco ouviu isso, seus olhos vermelhos brilharam com intenções maliciosas e seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Finalmente. Anúncio da zona de eventos. Todos os jogadores, parabéns por completar Abyssal Invasion Emergency que este tempo decorrido, 032.12 e 2.07 avaliação, SSS mais recompensa. 10.000 reputação com o Reino Sturgia vem 20.000 reputação com todas as raças 8.000% de experiência 300.000 ouro 7 baús de tesouro épicos. Anúncio da zona de eventos. Todos os jogadores, parabéns por completar o evento mundial Abyss tempo decorrido, 7.876 912 de avaliação, S mais recompensa. 100 reputação com todas as organizações mundiais 1.000 reputação com o pavilhão dos maníacos de guerra 70.000 ouro um baú de tesouro lendário. Anúncio da zona de eventos. As classificações da guilda foram calculadas. 1. Umbra 2. Camisu 3. Profanadores 4. Meren 5. Uma miríade de cartas 6. Ligadores de história. A lista de recompensas será compartilhada em particular com cada Guildmaster de acordo. Anúncio da zona de eventos. As classificações individuais foram calculadas. 1. Clérigo apto 2. Noite fascinante 3. Lâmina silenciosa, cobra, 4. Magro gordo 5. Jade 6. Tia amorosa 7. Rapariga lusty, Rina, 8. Butlover indisciplinado 9. Essência perseguidor 10. Poder do Thunder. As recompensas serão enviadas de forma privada para cada jogador de acordo com o anúncio da zona de eventos. Bônus de último acerto concedido a Noite Fascinante. As recompensas serão enviadas de forma privada ao jogador.
Anúncio do sistema para o jogador Riveting Ninja. Parabéns por ficar em segundo lugar no ranking individual. Recompensas: 3 baús de tesouro lendários, 10 baús de tesouro épicos, 50 baús de tesouro raros, 100 baús de tesouro incomuns, 5.000 baús de tesouro comuns, 100 milhões de ouro. Anúncio do sistema para a Guilda Umbra. Parabéns por ficar em primeiro lugar no ranking da guilda. Recompensas: 3 fichas de bênção divina, 10 pergaminhos de isenção de Cassurbeli, 10 pergaminhos de reunião obrigatória, 500 pacotes de recursos da cidade, 2.000 cristais de éter, 1 milhão de platina. Anúncio regional do reino de Sturgeven. Jogadores Fitter Cleric, Riveting Ninja, Kiet Blade, Cobra, Slimfati, Jade, Lovingound, Lustil Enge, Rina, Rambunctios Butlover, Essência Stalker, Thunder Poero foram classificados entre os 10 primeiros do evento Abyss. Anúncio internacional do continente Cariu. Jogadores Fitter Cleric, Riveting Ninja, Kiet Blade, Cobra, Slimfati, Jade, Lovingound, Lustil Enge, Rina, Rambunctios Butlover, Essência Stalker, Thunder Poero foram classificados entre os 10 primeiros do evento Abyss. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Jogadores Fitter Cleric, Riveting Ninja, Kiet Blade, Cobra, Slimfati, Jade, Lovingound, Lustil Enge, Rina, Rambunctios Butlover, Essência Stalker, Thunder Poero foram classificados entre os 10 primeiros do evento Abyss. Anúncio regional do reino de Sturgeven. As guildas Umbra, Kamizu, Desecrators, Miren, Myriad Cards e Lorebinders foram classificadas entre as 6 primeiras do evento Abyss. Anúncio internacional do continente Cariu. As guildas Umbra, Kamizu, Desecrators, Miren, Myriad Cards e Lorebinders foram classificadas entre as 6 primeiras do evento Abyss. Anúncio ilimitado para todos os sistemas. Guildas Umbra, Kamizu, Desecrators, Miren, Myriad Cards e Lorebinders foram classificadas entre as 6 primeiras do evento Abyss. No momento em que Eva estava tentando analisar e decompor todos esses anúncios e telas diante dela, surgiram ainda mais, como uma cascata de janelas de erro. Anúncio do sistema para o jogador. A deusa Asuna declarou uma guerra santa contra você. Como 2 deidades concorrentes pelo mesmo atributo, você terá 30 anos para reunir seus próprios seguidores, paladinos, clérigos e sacerdotes para lutar em seu nome. O vencedor recebe o atributo divino enquanto o perdedor é despojado de toda a divindade. Anúncio do sistema para o jogador erro. Detectado que embora o jogador Riveting Ninja tenha linhagem divina e habilidades especiais, o jogador Riveting Ninja não tem origem de fonte divina nem classificação divina. Como tal, a emissão da Guerra Santa é anulada e o emissor paga a multa de 5% de seus ativos e energia divina à parte vitimada. Anúncio do sistema para o jogador. Uma mensagem da deusa Asuna: impossível. Sua cadela vile, como ousa me enganar? Você é um mero mortal, não digno da divindade. Anúncio do sistema para o jogador. A deusa Afrodite fica sem palavras com os acontecimentos e com o comportamento de Suna, mas o incentivam a subir na hierarquia. Anúncio do sistema para o jogador. Os outros deuses verdadeiros estão olhando para este assunto com diversão e zombaria. Anúncio do sistema para o jogador. Firigon Flashflame desmaiou de tanto rir. Os lábios de Eva se contraíram. Na verdade, às vezes as piadas se escrevem sozinhas. Guild Wars. Capítulo 467. Recompensas. Eva esfregou o rosto com um suspiro. Ela sentiu seu ódio e raiva por Suna desaparecerem lentamente. Não foi que Eva de repente decidiu perdoar as ações de Suna, não. Ela apenas perdeu energia para ficar com raiva. Neste ponto, qualquer um poderia dizer que Suna era um retardado colossal. Nada do que ela disse ou fez desde que rompeu os laços com Eva demonstrou o mínimo de bom senso ou mesmo de inteligência básica. Ela tinha problemas mentais. Não havia 2 maneiras de fazer isso. Ninguém poderia montar uma defesa adequada para Suna contra esta afirmação. Até mesmo os outros deuses ficaram surpresos e divertidos com suas travessuras, finalmente percebendo que estavam abrigando um idiota durante todo esse tempo. Eva procurar ativamente vingança contra uma pessoa com retardo mental por suas ações seria humilhante para Eva e sua inteligência. É claro que Suna ainda precisava aprender uma lição, caso contrário ela continuaria sendo um obstáculo irritante, mas não era mais um objetivo, apenas um pensamento passageiro. Com isso, Eva ignorou a retardada deusa do sol e se concentrou em suas próprias recompensas.
Ela estava cercada pelos aplausos felizes dos outros sobreviventes que se sentiam como se estivessem nas nuvens. Eles nunca esperaram ter sorte assim e adquirir benefícios tão alucinantes, especialmente pessoas como Joker e Happy Cholar, que atualmente estavam se abraçando e pulando de alegria. A missão de emergência lhes deu muitos pontos de reputação e 300 mil de ouro. Chefe, nem todo mundo era como a Umbra, com sua própria moeda interna básica, que no momento tinha o mesmo valor de uma única moeda de platina. 300 mil ouro era uma quantia considerável e poderia ser usada para muitas coisas. Mesmo Kamizu e companhia, que desfrutaram de muitos benefícios por serem os aliados mais próximos da Umbra, sentiram que isso era uma dádiva de Deus. Sem falar que essa era a recompensa por jogador. É claro que, para os membros principais da Umbra e, em menor grau, para os jogadores experientes que sobreviveram, isso não era muito. Eles tinham mais valor em UPs do que essa recompensa, mas bem, ela poderia ser usada para comprar comida para os seus cães. Os 7 baús de tesouro épicos foram a verdadeira lição. Claro, havia apenas 30% de chance de obter um item épico de dentro e até isso dependia da estatística de sorte, mas ainda assim era ótimo. Pelo menos, eles tiveram 7 chances de tentar um item épico. Mesmo se eles falhassem, seriam 7 itens raros gratuitos para eles gerenciarem. Além de caras nojentos como os chefões da Umbra, que usavam itens épicos como se fossem a nova moda, o resto usava principalmente coisas raras no mais alto nível. Até mesmo Gently Flower, Noble Soul e Yui tinham apenas alguns itens épicos em seus nomes, com a maior parte de seu carregamento sendo raro. Com isso, eles poderiam atualizar seus equipamentos com certeza. Depois, houve um incrível bônus de conclusão do evento mundial. Como Boundless era um jogo incomparavelmente cruel e injusto, apenas aqueles que sobreviveram até o fim de qualquer evento, geralmente a parte mais difícil, receberiam as recompensas do sistema. O resto só poderia desfrutar de nada recém-cozido por seus esforços. Se você não gostou, Git Good Scrub e sobrevive até o fim da próxima vez. Engraçado, esses cucos sempre estariam presentes em todos os eventos devido ao cenário e a pequena chance de que eles também pudessem ganhar recompensas tão absurdas, desde que conseguissem se esconder em um buraco fundo o suficiente para sobreviver. As recompensas do evento mundial mostraram verdadeiramente o motivo pelo qual demorou tanto para começar e por que, apesar da participação de milhões de jogadores, apenas 50 conseguiram permanecer vivos, o que foi um acaso devido à existência da Umbra. Na verdade, não foi calculado apenas com base no desempenho durante esta batalha, mas em tudo o que ocorreu antes dela. Isso incluiu a Primeira Guerra de Guildas, a missão de emergência da infestação do vazio e até mesmo Draco usando a chave abissal. Se ele não tivesse usado a chave abissal, a classificação teria sido ainda maior e eles teriam obtido muito mais. Embora os 8.000% de ESP, 300k de ouro e 7 baús de tesouro épicos parecessem super legais no evento de emergência da invasão abissal, as recompensas dadas no evento mundial foram menores, mas muito mais impactantes. Os dois não podiam nem ser comparados. A reputação de Sen com todas as organizações mundiais pode não parecer muito. Mas chefe, você pode estar esquecendo que a Igreja da Luz também era uma organização mundial. A Associação dos Magos, a Guilda dos Mercadores e muito mais. A reputação permitia acessar recursos ou serviços especiais de organizações ou países, dependendo da reputação total. Alguns até permitiam que você gastasse pontos de reputação em itens raros ou serviços exclusivos. No caso do primeiro, você manteve seus pontos de reputação, mas pagou com outra coisa, seja platina, itens raros ou uma espécie de token específico, e no caso do último, você apenas gastou sua reputação diretamente. Normalmente, ao fazer o último, o item ou serviço que você ganharia seria de qualidade superior ao primeiro. Não se deve esquecer que na linha do tempo anterior, os dois melhores jogadores que possuíam itens divinos de baixa qualidade os obtiveram trocando 70 pontos de reputação com a Igreja da Luz. Claro, o processo para isso foi árduo e fortemente baseado na sorte, mas ainda assim. O que foi ainda mais chocante foi a reputação de Mil com o Armaniac Pavilion. A potência número 1 do mundo. Esta organização detinha 90% do poder militar do plano principal e tinha acesso a itens e recursos que provavelmente poderiam ofuscar a Igreja da Luz. Infelizmente para os jogadores,
Os 1000 pontos de reputação só poderiam ser usados em troca de uma recomendação comum para ingressar como guerreiro não classificado. Basicamente, o que Draco obteve com a grande confusão que fez no primeiro dia ao durar 36 rodadas no modo de sobrevivência Nightingale no rank 0. Ainda assim, ingressar no pavilhão dos maníacos de guerra, mesmo como um lutador de fundo, era muito maior do que ingressar na Umbra ou em qualquer outra organização, disso Eva sabia. Draco sabia disso também, e a razão pela qual ele ainda não tinha aderido era que ele sabia que não era forte o suficiente, classe divina, linhagem e tudo. Em comparação, os 70.000 ouro pareciam quase um insulto, mas então... um baú do tesouro lendário grátis. Isso estava além de qualquer coisa que Eva esperava, pois havia 30% de chance de cada um desses 50 companheiros sair dessa com um item lendário. Se eles falhassem, eles receberiam um item épico de qualquer maneira, então isso foi uma grande vantagem. Eva não conseguia entender por que a ia distribuir algo tão bom com tanta facilidade. Então, seu rosto ficou amargo quando ela lembrou que ela não saberia de qualquer maneira. Nenhum jogador na linha do tempo anterior realmente sobreviveu até o fim em qualquer evento mundial, então ninguém jamais recebeu nenhuma das recompensas em si. Eles quase sempre foram eliminados pelo homem e ninguém em sã consciência que realmente sobreviveu foi suicida o suficiente para apostar as recompensas que poderiam ter recebido. Os olhos de Eva rolaram para baixo. Então, parecia que apenas 6 guildas sobreviveram, incluindo aqueles 2 idiotas, Joker e Rapixolar. Na verdade, se aqueles 2 não tivessem sido relativamente agradáveis na linha do tempo anterior, ela e Draco teriam sido muito mais cruéis com eles. HMPH, pelo menos as recompensas deste evento mundial certamente permitiriam que suas 2 guildas saíssem da rotina em que se meteram para recuperar seu status lendário. Pode-se dizer que foi a sorte deles. Quanto ao elenco individual, ele foi completamente dominado pela Umbra, ao contrário de antes, quando as últimas vagas foram ocupadas por Gently Flower, Noble Soul e Yui. Os 3 mestres da guilda perceberam isso naturalmente e não puderam deixar de sorrir amargamente, mas fizeram as pazes com seu lugar no mundo. Trabalhar com a Umbra por tanto tempo ampliou seus horizontes tanto que até mesmo a versão anterior da linha do tempo ficaria chocada e inferior. A única vantagem que sua linha do tempo anterior teria seria que eles experimentaram mais eventos e subiram mais classificações. Mas todos aqui receberam 80 níveis de experiência. Parecia que muitos alcançariam o rank 3 esta noite, menos aqueles que tiveram que atualizar seus próprios itens. Eva entendeu que a razão pela qual sua colocação era tão elevada era por causa de sua forma de deusa. O exército dos anjos de Eira da deusa realmente a impulsionaram, mas não foi nada comparado ao que Cobra tinha feito. Ele havia legitimamente derrubado 2 dos devoradores do vazio de rank 3. Então a única razão pela qual Eva conseguiu superá-lo foi porque o dano design Roma foi calculado para a contribuição de Eva, já que ela os vinculou ao grupo. Mas ainda assim, ele se sentia como um pequenino comparado ao todo-poderoso clérigo Fiter que fez com que Ladilu lhe jogasse habilidades uma após a outra, como se fossem uvas que ela estava alimentando lentamente para seu marido. Com a tempestade estelar que literalmente eliminou jogadores e monstros, e depois a tempestade que reduziu todos os devoradores do vazio em 10% de seu HP, como o vice-mestre da guilda da Umbra deveria se comparar. Os olhos de Eva se moveram para o sujeito, que exibia uma expressão calma, apesar de provavelmente prever suas recompensas que viriam em breve e que abalariam a alma até mesmo de um deus titulado. Ele então suspirou e fechou as telas diante dele, olhando para o pôr do sol. Um de seus braços segurava seu cajado com força enquanto o outro segurava o voluptuoso Slimfati, e seus olhos pareciam vidrados. Mais uma vez, esse sujeito havia escapado do presente e desfrutava das visões de seu futuro definitivo com grandeza e pompa. Até Eva teve que admitir que agora, Fiter Clerica estava no topo do mundo. Ele tinha sua sorte, seu dinheiro e seu lindo bebê, tudo em mãos. Quem poderia detê-lo? Eva bufou e desviou o olhar. Ela jurou que mais tarde lançaria Sense Stalker contra ele, pois somente aquele sujeito poderia controlar esse Lookmancer desenfreado. Somente nesta batalha, ele foi selvagem e indisciplinado tantas vezes que até ela ficou chateada, mas não ousou lutar contra Luke como Fiter de frente. Eva verificou suas recompensas pessoais por ficar em segundo lugar e elas foram muito boas. Pelo menos 3 vezes melhor que os do evento Dragon Slaying.
Com isso, ela poderia equipar mais membros da Umbra com coisas boas. No entanto, o que deixou Eva um pouco mais animada foram as recompensas dadas à guilda. Eva sabia o que eram, mas decidiu inspecioná-los mesmo assim, só para ter certeza. Tokens de bênção divina, consumíveis classificação, semidivino, 100% de eficácia, refeito, convoca um Deus verdadeiro aleatório para abençoar seu reino com um pingo de energia divina, fortalecendo-o e concedendo-lhe mais energia permanentemente. Pergaminho de isenção de Casus Belli, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, pode-se rejeitar um Casus Belli apesar da existência de uma causa justa, ou pode-se declarar guerra a qualquer parte sem a necessidade de uma causa justa. Pergaminho de reunião obrigatório, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, convocar à força qualquer grupo de pessoas afiliadas ao seu estado ou qualquer parte neutra em um raio de 1.600 km de seu estado, independentemente de sua vontade. Uma expressão maligna se manifestou no rosto de Eva quando ela leu os efeitos dos dois últimos. Eles seriam perfeitos para expandir a conquista de regiões da cidade-estado de Vita quando eles eventualmente engolissem todas as terras paradisíacas e se transformassem em um reino incipiente. O símbolo da bênção divina poderia esperar até que eles o atualizassem para um império divino. Eva tinha a sensação de que se eles se apressassem em usá-lo agora, iriam se arrepender profundamente mais tarde. Não, isso não foi um pressentimento aleatório, foi a precognição de sua linhagem, apenas que lhe deu uma sensação muito vaga e simplesmente desapareceu. Como tal, Eva aguardou e depois concentrou-se na recompensa por acertar o último golpe. Ele foi enterrado pelas instruções de Sun e sua tolice, então ela ficou super intrigada para avaliar o que era. Anúncio do sistema para o jogador Riveting Nit. Parabéns por obter o último golpe no Rank 3 Voidevore. Recompensas, itens semidivinos símbolo divino, halo classificação, semidivino durabilidade, 500 milhões efeitos, passivo 1, transmissão, o usuário é capaz de passar qualquer habilidade, técnica ou habilidade através do símbolo divino, imbuindo com habilidade dano divino. Passivo 2, manifestação, o usuário é capaz de extrair sua linhagem ou habilidades genéticas especiais e divinizá-las, ganhando uma origem pseudo-divina. Ativo 1, transformação, o usuário sobe com força através dos níveis para ganhar um rank divino por 10 segundos. Tempo de espera, 6 meses. Descrição: o símbolo divino é um item terrivelmente raro que se liga a qualquer entidade que possua uma linhagem divina, mas ainda não seja verdadeiramente uma divindade. Ele traz à tona o verdadeiro poder da linhagem divina e, eventualmente, torna-se personalizado para o usuário após ser atualizado. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 50.000% necessários para atualizar para o rank divino. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.